Aproveitando que estamos no Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, hoje vamos falar sobre a ansiedade, que atinge 9,3% da população brasileira e traz prejuízos também para crianças e adolescentes. A ansiedade está cada vez mais sendo assunto de debates entre médicos, pacientes, pais e filhos. E em linha conosco neste momento, Naira de Paiva Oliveira, psicóloga e especialista em adolescentes e jovens. Naira, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio CBN. Bom dia, Denise, eu que agradeço esse convite. Ô Naira, como definir a ansiedade? A ansiedade, ela é um sistema, é algo biológico do nosso corpo, né? Eu gosto sempre de comparar a ansiedade como se fosse um alarme de carro. Então ela está ali e ela tem a função de quando tem algo novo, algo diferente, ela será acionada. Muitas pessoas vêm com essa ideia de, eu quero eliminar a ansiedade. Mas ela faz parte também e ela tem uma função, que é frente ao novo, frente a alguma coisa diferente, aquele friozinho na barriga, aquele nervosinho, né? Ela está ali para dar também essa emoção. Porém, para que ela cumpra essa função, ela precisa estar em equilíbrio. O que muitas vezes não acontece, e é como se esse alarme ele estivesse disparado o tempo todo. Ele está ali em excesso. E isso causa, então, um processo de adoecimento, que é a ansiedade em excesso e fora do equilíbrio no nosso corpo. Naira, a ansiedade pode levar à depressão? São situações diferentes? São sentimentos diferentes, vivências diferentes desse nosso corpo, desse desequilíbrio que estamos vivendo? Sim, elas são coisas diferentes, né? A ansiedade em equilíbrio, ela está ali no corpo e ela tem a sua função. Em excesso, ela pode vir a ser uma doença, uma patologia. E a depressão, ela é outro processo também de patologia, de uma doença, né? Que é aquela tristeza excessiva, aquela desesperança, né? Aquela falta de vontade de ver de viver, e a vida que perdeu o seu brilho, né? E, em geral, elas podem, mas não é uma regra, virem juntas em um processo de adoecimento, né? Mas elas podem vir de forma separada também. E elas têm alguns sintomas diferentes, né? Então, a ansiedade, por exemplo, os pacientes sentem coisas físicas, né? O coração que acelera, a boca que fica seca, aquela sensação de estar sufocado, aquele medo, assim, de que algo terrível pode vir a acontecer, mesmo sem necessariamente uma ameaça real. Isso vem ali na pessoa e vai modificando tudo, então, o que ela vai fazer. Ô Naira, e sentindo aí esses sintomas, né? Como é que a gente consegue administrar ou equilibrar esses momentos que estamos sentindo, vivendo, que o corpo está demonstrando? É possível fazer isso no início? Determinado momento já não conseguimos mais ter esse controle? O equilíbrio é tão grande com esses sintomas que aí é necessário, o quanto antes, também a ajuda de um profissional? Isso, muito interessante a sua pergunta, né? Quando a pessoa começa a ver que tem algo ali que está prejudicando ela, né? O primeiro passo ali é fazer essa identificação. Então, olha, está em excesso isso na minha vida, está atrapalhando a minha qualidade de vida. Então, coisas que antes eu fazia normalmente, eu não consigo mais. Então, esse é o primeiro passo, fazer essa identificação. Opa, isso aqui não está bem, né? Então, eu preciso fazer alguma coisa, né? Esse não estar bem quer me dizer algo. O que me diz? Que eu preciso modificar, eu preciso escolher fazer uma mudança na minha vida. Então, né, existem coisas que a pessoa pode fazer, né, como respiração, como analisar a situação pensando, isso é um fato ou isso é uma interpretação? E ali naquele momento, ela pode fazer, né, essa pequena análise no momento que vem, quem sabe, uma crise, mas é fundamental e importante compreender que a pessoa precisa buscar a ajuda de um profissional, né, para entender todo esse processo e traçar ali um caminho, um plano de tratamento
para que isso volte, então, em equilíbrio na vida da pessoa. Naira de Paiva Oliveira, psicóloga, especialista em adolescentes e jovens, conosco hoje aqui. Ô Naira, nós estamos no Setembro Amarelo, esse mês, né, de muita conscientização, de muita informação, falando sobre a prevenção ao suicídio. E eu te pergunto, pela sua experiência também, como falar sobre esse assunto, por exemplo, com os adolescentes? De que forma a gente poderia também trabalhar essa temática com os adolescentes? É muito importante, né, esse trabalho, que seja feita essa conscientização desde cedo. Né? A conscientização, no geral, de que a saúde mental é importante, a saúde mental é algo que precisa ser cuidada. E com os adolescentes, né, o processo vai ser o mesmo, vai ser tratar com muito amor, muito respeito, né, mostrando para eles que aquilo que eles sentem importa, não tem problema se tem 12, 13 anos. Né? Muitos adolescentes sentem que a opinião deles não importa e eles são muito diminuídos ali dentro, né, do espaço onde eles estão, e eles se sentem muitas vezes sem essa voz para manifestar, né, os seus pensamentos. Então é importante criar essa base de amor e respeito para falar com eles, mostrando que a opinião deles importa, ouvindo também sem julgamento, ouvindo as dúvidas, ouvindo os questionamentos, sem essa escuta assim, tá, eu ouvi, agora eu faço do jeito que eu quero e acho melhor. Não, eu escutei você, a sua vida, a sua opinião importa para mim, e construir com ele, com esse adolescente, um processo colaborativo. Então, né, você vai falar o que você sabe sobre o assunto, você vai mostrar as suas dúvidas e juntos nós vamos construir um caminho, apontando que, né, aquela decisão, aquele momento ali, né, que alguém decide tirar a sua vida é uma decisão permanente para um problema temporário, né? E deixar esse adolescente ali falar o que ele sente, o que ele está passando, as experiências que tem e com certeza ir em busca de um profissional que sabe como essa conversa, esse diálogo pode ser estabelecido ali com o adolescente. Né? Então o profissional ele tem ali as formas de falar, as formas de explicar que vão de acordo com ali a necessidade dessa pessoa que é um ser humano em formação ainda. Mas a base de tudo isso é o ouvir, é o acolher, é o amor e muito respeito com o outro, né? Com a vida do outro. É verdade. Ô Naira, 23 de setembro é o Dia dos Filhos, aproveitando essa data tão linda, né? Como é que a gente pode também aqui pontuar, por exemplo, como ganhar a confiança dos filhos, no caso adolescentes, crianças, para saber sobre como é que anda a vida e o crescimento deles? Como é que a gente pode fazer essa aproximação de uma forma realmente necessária, saudável, que não invada, mas mais do que isso, que tenha muita confiança entre pais e filhos? A base, né, de tudo isso também ali em casa com os pais é que eles consigam, né, mostrar muito amor e muito respeito para esse adolescente também. Sem esse julgamento, né, os adolescentes fora do ambiente de casa, eles já sentem muita pressão e muito julgamento. Então, em casa, ele precisa sentir que é um ambiente acolhedor, que é um ambiente que ele pode falar o que ele pensa e isso vai ser acolhido, isso vai recebido com amor, tá? E a confiança é um processo de construção, mas principalmente, né, mais do que estabelecer ali limites, é preciso respeitar ali aquele ser humano, né? Principalmente acompanhar, se interessar pelo que os adolescentes gostam de ver, né? Não olhar alguma coisa, nossa, o que é isso? Não, isso não. Entender por que o adolescente se interessou por aquilo, conversar com ele, né? Ter ali essa ideia de que ele não só faz coisas erradas, mas o que faz esse adolescente, o seu filho, um ser humano maravilhoso? Qual é o seu medo? Qual é a sua angústia? O que ele pensa sobre o mundo? O que gosta de comer? O que faz ele feliz?
né? Verdade. E os pais muitas vezes têm essa ideia de que, né, eu faço tudo para ele e ele não valoriza. Mas não existe isso de uma dívida, né? Não existe isso de uma cobrança, né? Os filhos, eles são para o mundo e eles não devem nada para os pais. E entender esse processo tira um pouco desse ambiente tóxico e dessa criação de culpa ali que o adolescente vai sentindo, tá? E isso vai criar um ambiente que o adolescente vai conseguir se sentir melhor e ali um diálogo pode ser estabelecido, que é muito importante, essa conversa, tá? Não tem uma outra forma. Porque muitas vezes, né, os adolescentes, eles têm muito para nos ensinar, né, mas ali, muitas vezes, nós não queremos ouvir, porque achamos que sabemos muito mais. Né? Nós temos muitas experiências, porque temos mais idade, mas ele também tem as dele, e que são relevantes também. Tá? E aí nós não nos interessamos pelos que eles querem nos dizer né, os pais colocam várias regras ali, e ordens e mais ordens, que vai isso sufocando, tá? E tudo isso vai ser muito melhor se for um processo de conversa aberta e de colaborativo, tá? Em um processo colaborativo, entendendo que todos ali fazem parte da família, o adolescente também, e a voz de todos é importante. Então, nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos analisar, nós vamos pensar, eu vou te ouvir e nós juntos como família vamos encontrar um caminho, vamos encontrar uma solução melhor para que todo o ambiente familiar seja mais saudável. Por outro lado, Naira, como é que você também avalia o peso ou a importância da palavra não nesse relacionamento familiar, nessa relação pais e filhos? Ela se faz necessária. Muitos pais têm evitado essa palavra, acham que não é necessário, acham que eu recebi muito não quando eu era criança e adolescente e hoje eu não vou fazer isso com os meus filhos. Mas essa palavra não, ela forma caráter, né, Naira? Sim, ela é muito importante, né? E ela faz parte do processo. Mas entende que quando é estabelecida uma relação de amor, respeito e diálogo, esse não, ele não fica pesado, ele se torna mais leve. Por quê? Porque vai vir a compreensão ali do adolescente e ele vai entender melhor, ele vai entender como um ato de amor. E aí muda essa relação, não é só não, porque é uma ordem e eu sei mais e essa casa é minha. É um não com amor, porque eu te amo, porque eu quero ser o melhor. E nós conversamos, e nós discutimos, e o adolescente entende aquele não, tá? Então, aí muda todo o processo. É necessário dizer não, mas ao mesmo tempo é necessário construir essa base para que aquele adolescente tenha essa ideia, para que ele entenda, para que isso fique claro para ele. E isso vai vir em um processo mais tranquilo, de construção de quem ele é, tá? Porque o sim, né, liberdade em tudo e faço o que eu quero, também não mostra uma relação de amor, entende? Porque, né, não mostra aquela relação de estou preocupado com você, mas, faz o que você quiser, tá? Então é muito importante o equilíbrio e construir essa base de amor e muito respeito. E escutar o outro. E ainda seguindo essa linha do desenvolvimento dos filhos, dos adolescentes, essa vivência tecnológica cada vez mais intensa, muitas vezes deixando a família de lado, já que crianças e adolescentes não têm muita referência, porque os pais também passam horas e horas no celular, horas e horas conectado. A gente poderia pontuar aqui, aproveitando a tua presença, Naira, para trazer um pouquinho sobre esse equilíbrio no mundo tecnológico e ainda em cima desse olhar também trazer os perigos das redes sociais e para os pais, se eles devem, como eles devem monitorar sem agredir ou tirar a liberdade dos seus filhos com as redes sociais? Sim, né? A tecnologia, né? Nós vemos principalmente nesse contexto de pandemia, como ela está presente e se faz necessária, né, nas nossas vidas. Mas adolescentes relatam que eles sentem também um peso, por exemplo, uma cobrança de tudo que eles veem nas redes sociais, de tudo que é apresentado, né? E sentem essa pressão social, né? E as redes sociais, elas trazem isso, até não só para quem é adolescente, né? Mas nós vemos pais ali que passam muito tempo no celular,
né? E mais uma vez, né, o equilíbrio, ele é muito importante. Então, se a família percebeu, né, que ali não está legal o ambiente, né, que é muito tempo no celular, todos ali, então está ali na frente deles, depois dessa identificação, é um processo que eles precisam escolher as mudanças, tá? E estabelecer alguns combinados com todos da família, né? Então, estabelecer combinados de que tal horário nós vamos fazer tal coisa juntos, vamos fazer tal atividade em família, vamos fazer uma caminhada em família, no horário da refeição não vamos usar o celular, fazer esse combinado com todos. Combinados, eles funcionam muito bem, tanto com adolescentes, crianças e para a saúde da família em geral, tá? E é muito importante que os pais monitorem, é essencial, tá? E como fazer isso sem agredir ou tirar a liberdade do outro, né? Se foi construída uma base de amor, respeito, diálogo e conversa, isso vai ser um processo mais tranquilo. Se o pai mostrar interesse ali pelo que o filho vê, se ele conversar e querer saber os porquês e entender a vida e o movimento daquele adolescente, né, vai ser ali fundamental, porque ele vai mostrar que ele não está agredindo, porque ele está interessado no que o filho vê, ele está acompanhando, mas não acompanhando só assim como um vigia, mas acompanhar e participar desse processo também, tá? E para ganhar a confiança, né, desse adolescente, então, essa base, né, que a gente falou, é uma construção. Quanto antes isso começar, se ela começar lá na infância, por exemplo, ali quando, né, passar para a fase da adolescência, isso vai ser muito mais tranquilo, tá? Então, não julgar, acolher, ouvir, entender, ter essa ideia de você faz parte da nossa família, então nós vamos juntos, nós vamos construindo. Quando toda essa base é organizada, né, dentro da família, quando a família passa tempo junta, separa um momento de diálogo, tudo que é feito a partir disso, como dizer os não que você falou, como fazer esse monitoramento tão essencial, ele vai ser, o adolescente vai sentir assim como uma forma de cuidado, como uma forma de amor, e não algo que está me agredindo e tirando a minha liberdade. Naira, muitos adolescentes ficam calados, eles não têm um diálogo próximo com seus pais, mesmo quando esses pais tentam ao máximo puxar as informações, saber como é que foi o seu dia, tentam se aproximar, mas não conseguem ter essa aproximação de uma forma natural. De que forma também a gente poderia aqui pontuar, orientar esses pais que vivem isso no seu dia a dia, no seio familiar, têm os seus filhos em casa, têm os seus filhos próximos, mas não veem esse diálogo acontecer, fluir de uma forma natural, principalmente por parte do seu filho com os pais? É muito interessante essa pergunta, né? É importante que os pais também, nessa troca, né, da infância para a adolescência, entendam que o afastamento e esse momento de estarem mais quietinho do adolescente é comum, tá? Mas se na infância e antes essa conexão de conversa, confiança, respeito e amor foi desenvolvida, se essa boa base, né, o pai vai entender que aquilo é comum e o adolescente vai se sentir tranquilo ali, não vai se sentir cobrado, e no momento que ele quiser falar, no momento que ele se sentir mais confortável, ele vai então fazer esse processo, tá? E mas essa cobrança muitas vezes faz com que o adolescente fique ainda mais quietinho. Então, assim, entender que é um momento de mudança dele, que ele vai ficar mais interessado, quem sabe, com os amigos, e que esse afastamento faz parte do processo de crescimento dele também, tá? Entendendo isso. E quando, né, o adolescente se sentir à vontade, e ele vai para procurar os pais, então ele vai fazer um movimento. Mas os pais também precisam respeitar esse momento de transição, esse momento que o filho está passando. E caso ele perceba que existem muitas mudanças, que ali não está legal e não sabe o que fazer, né, depois que já foi tentado esse respeito, esse amor, essa paciência, é procurar ajuda de profissionais que trabalham com orientação de pais, que podem mostrar caminhos e vias diferentes que os pais ainda não tentaram.
tá? Fazendo esse movimento, né, ele com certeza vai auxiliar ali a comunicação também, né, para que a comunicação seja uma coisa mais fluida, mais tranquila, no sentido de que existe também uma prática, né, isso precisa ser uma prática dentro da família, para que isso se torne mais natural, né? Senão vai ficar uma coisa muito de cobrança de novo, e o adolescente vai se sentir menos confortável para comentar e para falar alguma coisa que ele sente. Ô Naira, como psicóloga, especialista em adolescentes e jovens, geralmente você atende ali justamente o adolescente ou o jovem, ou esse processo começa antes, nesse olhar especial voltado aos pais desse teu paciente? Como é que é essa relação também em entender o paciente que está frente a frente com você? Quando vem ali o adolescente ou até mesmo a criança, principalmente se for o adolescente, né, mais novo, tem que ter uma participação dos pais também, tá? Porque é um ambiente que o adolescente está inserido e é esse organismo que é a família. Então é importante para o profissional, para o psicólogo, compreender como funciona esse organismo e trabalhar também no sentido de orientar mesmo os pais, né? Para dizer, olha, pontuar algumas coisas que os pais podem fazer também da parte deles para que o ambiente seja mais tranquilo. Então, se for um adolescente, né, mais jovem, é importante que os pais participem desse processo, né? E tem alguns momentos, conforme ele vai ficando um pouco mais velho, que daí já não é mais necessário que os pais participem. Mas tudo depende muito ali da necessidade e do ambiente familiar, né? Não tem uma regra. É o que vai atender ali as necessidades daquela família. E nesse ambiente familiar aqui, vários ouvintes participando, mas entre eles aqui o Murilo de Gaspar colocando que os filhos devem respeito e educação aos pais. É aqui a opinião, né, a colocação feita pelo nosso ouvinte Murilo de Gaspar. Naira, alguma coisa mais para poder finalizar essa conversa aqui na Rádio CBN? É o que eu gosto, né, sempre de enfatizar, né, essa questão dessa base bem construída de amor e respeito, né, que tem que vir dos dois lados também, né, assim como o Murilo colocou. Então, eu amo, eu respeito a criança, o adolescente que está na minha família, construo isso, e é isso que eu vou ter ali de volta também, né, que os pais vão receber, né, e essa base, ela é muito importante, e isso, né, essa construção com certeza vai fazer com que o ambiente familiar seja um ambiente mais tranquilo e seja um ambiente mais saudável. É isso aí. Muito obrigada e um bom dia para você, Naira. Eu que agradeço, um bom dia para você e para todos os ouvintes também. Naira de Paiva Oliveira, psicóloga, especialista em adolescentes e jovens, conosco aqui hoje na programação da rádio que toca notícia.